Dentro do ciclo a literatura e os autores ao vivo, que se associou, desde o seu início ao 50º aniversário da Universidade do Minho, é nessa, se quisermos, dinâmica que se insere a conversa de hoje. Um dos atores importantes, um dos elementos também importantes do que foi o crescimento da Universidade de 1974, o decreto-lei vem por aí, de lá até cá, entre o leque alargado, extenso, nomes de professores, diretores, dirigentes, reitores, outros técnicos superiores das várias valências que a Universidade do Minho possui, de lá até cá, um dos nomes também que encaixa neste puzzle, ainda em construção, será sempre em construção, este vitral, evidentemente que não poderia deixar de estar o Dr. Henrique Barreto Nunes. Razões várias o justificam, há uma multiplicidade delas, mas também permitam-nos a ousadia de, neste ano 2024, também são 50 anos e muito da vida do Dr. Henrique Barreto Nunes é num outro aspecto, por vezes, que passa ao lado das suas funções, que as teve institucionais e formais, que é um lado que interessa também às novas gerações perceber que foi um cidadão cívico, desde cedo. O que é que isso foi, o que é que isso não foi. Portanto, serão 50 minutos que iremos aproveitar dentro destes pilares, destas baias que foram agora lançadas, para a nossa prévia introdução à conversa que iremos ter a partir de agora. Já está, mas pronto. Natural de Monção, 1947, mas também vive em Braga, e deixe-me adivinhar, as migrações internas a partir dos anos 50, 1959. Presumo eu, fazendo as contas mais ou menos, talvez por causa do único liceu nacional, estudar cá em Braga, era sempre porque lá iremos alguns companhões de route, e digo já o nome de um deles, o Francisco Duarte Mangas, também por cá estudou, Torquato Sepúlveda, o saudoso Torquato Sepúlveda, era de cá, também muito ligado a uma das tradições que são do seu trabalho, do seu interesse. No dia 1 de dezembro costumavam reunir-se em tertúlia para comemorar algum, vamos lá, contestação àquilo que foram em 1930 e 20, em 1630 e 20 a presença filipina em Portugal, e depois o 1º de dezembro, e também, talvez tenha sido ou não, Francisco Valo, o editor da Relógio d'Água. Portanto, vem para Braga e depois fixa-se, ancorou, não é quase de vez nesta cidade, e de Braga vai para Coimbra estudar História. Um pouco da sua história de vida, como é que foi isto, provavelmente filho de uma classe média relativamente à época dos anos 40 de Monção, raiana, portanto, sem outras considerações à volta disso. Como é que foi um pouco esta história de vida até à cidade de Braga, que depois será, entre aspas, a sua cidade? Obrigado pelo convite, antes de mais. E já agora, já que está inserido nos 50 anos da criação da Universidade do Minho, 17 de fevereiro de 1974, uma posse da Comissão Instaladora, e eu tomei posse faz, na sexta-feira, 50 anos. 50 anos. Eu entrei na Universidade do Minho no ano da fundação. Tomei posse como técnico de terceira dos serviços de comunicação da Universidade do Minho. A referência à minha vinda a Braga, para Braga, não foi para vir estudar para Braga, não, foi porque o meu pai era consultor do registro predial, vivíamos em Vila Nova de Cerveira, e ele concorreu para Braga e foi nomeado, e a família mudou-se no Natal de 1958 e fui frequentar
o liceu não, fui frequentar o Colégio Dom Diogo de Sousa porque não podia, eu andava no segundo ano e não podia entrar diretamente no liceu. Mas as minhas raízes são monsanenses, são do Alto Minho e tenho um grande orgulho nesse aspecto e está sempre na minha memória, nos meus afetos, a minha naturalidade, a terra de João Verde, a terra de Euladeu. Aí passei a minha infância, nasci numa quinta, aí vivi os primeiros anos da minha vida, aí criei as primeiras amizades, além de uma família numerosa, como era natural, uma família conservadora, muito religiosa, muito ligada ao regime, de algum modo, não é? Como o meu pai também foi. Depois de Monção, o meu pai foi colocado em Vila Nova de Cerveira, primeiro, também como conselheiro do Registro Civil e Predial, era dos dois, e aí fiz o ensino primário, até ter ido para o Colégio de Valença, porque a quarta classe numa escola não preparava para a admissão ao liceu. Por isso fui para um colégio franciscano, foram 2 anos num colégio de freiras franciscanas, alguns 2 dos anos mais tenebrosos da minha vida, mas que deram uma excelente preparação. O francês que eu aprendi no primeiro ano muito útil depois foi de uma utilidade. Eu fui melhor aluno de francês aqui no exame de segundo ano, por exemplo, e foi o que aprendi com a irmã Sacrário, nunca mais me esqueço o nome, que era uma extraordinária professora de francês. Abriu-lhe o sacrário do francês. É verdade. Em Braga, depois entrei no liceu em 59 ainda, em outubro de 59 comecei a frequentar o Liceu Sá de Miranda, no 3º ano, e aí fui desenvolvendo a minha relação com a cidade, criando amizades. Era muito novo quando comecei a frequentar a Biblioteca Pública de Braga, mas para ler primeiro jornais desportivos e depois romances populares. Eu já tinha frequentado a biblioteca fixa da Gulbenkian em Monção. Em 59, em 58, 59, foi a minha primeira biblioteca. Mas depois a de Braga era para ler jornais desportivos, a Bola e outros jornais. Eu era doente da Bola. E para ler romances populares da Agência Portuguesa da Revista, a coleção FBI, e Búfalo, e Bisonte, e não sei o que mais. E o Mosquito e provavelmente... Eu comprava o Mundo de Aventuras. Texas Jack e coisas assim. O Texas Jack é um bocadinho anterior. É anterior. Mas também é em Monção que eu começo a criar também hábitos de leitura, porque a minha família era toda muito ledora, não é? No quarto em que eu vivia em Monção existia um armário que eu tenho ainda em minha casa, no quarto do meu filho, onde estava a obra do Júlio Verne, que eu conheci ele muito cedo. O Salgari. O Júlio Verne, pois, o Salgari. O Salgari e o Paulo Feval, o Lagardère. São das minhas primeiras leituras nessa altura. Mais tarde, o meu pai, que era um excelente leitor, e a minha mãe também, que acompanhava o meu pai nesse aspecto, começo a ler... Depois, mais tarde, vai ser um apaixonado, talvez, do Gaston Leroux e de outros autores parecidos desta literatura. O Gaston Leroux não estou a identificar. É o francês dos policiais, o fantasma da ópera. Eu lia uns romances populares, para esses não entrei. Mas comecei muito cedo a ler Fernando Namora, Urbano Tavares Rodrigues, Miguel Torga, Alvredó. Soeiro Pereira Gomes, talvez? Não. Soeiro Pereira Gomes era um autor meio proibido nessa altura. Era um homem ligado ao Partido Comunista e julgo que não existiam edições acessíveis. De qualquer modo, o meu pai não tinha. Eu lia o que o meu pai tinha. O que estava em casa, não é? E comecei a ler Jorge Amado. O meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Os meus avós eram imigrantes. Nasceu no Rio de Janeiro. Saiu de lá com 2 anos, ficou sempre com uma paixão enorme pelo Brasil. E tínhamos lá a família que mandava os romances do Jorge Amado e do Érico Veríssimo. Eram autores da predileção do meu pai. Eu li para aí com 15 ou 16 anos o meu primeiro romance do Jorge Amado. E isso marcou-me muito. Profundamente, não se lembra do romance que foi, se foi a Tieta do Agreste. Às vezes, aquele alemão que anda à beira das pessoas que têm a minha idade,
Neste momento não me estou a lembrar. Mas olha, é daquelas coisas que falham. Pronto, que está na lista, deve estar aqui na lista dos meus livros preferidos. Não é assim tão importante. No entanto, mas de repente... Falando da literatura, esse tipo de literatura era, apesar de tudo, existindo numa biblioteca privada... Os Capitães da Areia. Está nos livros da minha vida, no artigo que escrevi sobre os livros da minha vida. Este tipo de literatura, para todos os efeitos, julgo, talvez, o pai do Dr. Barreto Nunes não é o imigrante que torna viagem. Não, veio para cá com 2 anos. 2 anos, portanto, de qualquer das formas, para ter uma biblioteca destas, estes autores, que agora referi, muitos deles também estavam ligados, de alguma forma, já à consciência crítica do próprio regime vigente à época. Portanto, ter na biblioteca privada já pressupunha uma certa, uma opção em relação ao estado das coisas. Embora fosse um homem, foi Presidente da Câmara de Braga e é um homem com ligações ao regime, pediu admissão porque, quando estava lá dentro, percebeu-se da maneira como as coisas funcionavam. E pediu admissão de Presidente da Câmara de Braga, outra coisa que me orgulho muito, porque ele descobriu os podres do regime. Aceitou ser Presidente, cumpriu exemplarmente as suas funções, mas, em certa altura, bateu a porta e veio. E, por exemplo, quando foi a crise académica de Coimbra, em 69, ele ainda era Presidente da Câmara. Eu e o meu irmão votámos na greve aos exames. Mas falei com ele e antes da votação, falei com ele ao corrente e disse-lhe o que se passava. E ele respondeu-me: tu estás em Coimbra, tu sabes o que está a passar, mas eu acho que deves ser solidário com os teus colegas. Portanto, mas voltando à literatura, permitiu-nos fazer a greve. Para lá chegaremos a Coimbra, desses autores que referiu, e estamos em Coimbra, não é, como é óbvio, dos autores que referiu, os portugueses, o Urbano, o Namora, provavelmente o primeiro Virgílio Ferreira, da fase Sim, também li provavelmente o leu. De qualquer das formas... O Stal Monteiro, por exemplo, gostei para o jantar. De qualquer das maneiras, falou aí, e o Stal Monteiro era filho do Armindo Monteiro, que tinha sido embaixador em Londres e que depois pegou com o Salazar. Chateou e afastou-se. De qualquer das formas, teve a oportunidade, algum dia lhe aconteceu em Coimbra, ter conhecido o Miguel Torga. Era aí que eu ia Vi-o na Brasileira. O Miguel Torga era um homem muito distante. Tinha um núcleo grande de amigos. Vi-o na Brasileira, mas nunca falei com ele. Conheci o Joaquim Namorado, por exemplo, um dos ícones do neorrealismo. Ainda conversei com ele algumas vezes. Pois, porque é em Coimbra que nasce com a revista Vértice, com os cadernos... Talvez um pouco antes. Um bocadinho antes, os cadernos da poesia e outros... Novos Posadores, toda essa gente. O Novo Cancioneiro, que aparece todo aí em Coimbra, à volta. A explosão do neorrealismo. É lá o Carlos Oliveira. O Carlos Oliveira, que foi colega do meu pai. Também li o Carlos Oliveira, com mais dificuldade. Não foi nessa altura. Foi já em Coimbra que eu comecei a ler o Carlos Oliveira. E faltam os poetas. Exato. Manuel Alegre, acima de tudo. Esse li-o em Coimbra. Manuel Alegre, Eugênio de Andrade, José Gomes Ferreira, foram grandes poetas, Eugênio de Andrade. Mas a poesia só mais tarde é que me entrou. Eu conheci a poesia do João Verde. O meu pai obrigou-me a decorar, ouvindo assim tão juntinhos, a Galiza mais alumínio, e por aí fora, não é? Aos 8 ou 9 anos eu sabia esse poema de cor e cito sempre que posso, em qualquer circunstância. Quando a oportunidade se proporciona, cá vai o João Verde. Mas em Coimbra vai encontrar, como Manuel Alegre nessa altura já lá não estava no Brasil, como é evidente, estava na Argélia, na Rádio Portugal Livre e outras digressões que ele fazia na oposição ao regime. De qualquer das formas, quando vai para Coimbra, percebe rapidamente que há dois campos, apesar do centro da... Não. Essas coisas não... Não, eu vinha, como disse, de uma família conservadora, tradicional, católica e com algumas ligações ao regime. Portanto, eu fui assim formatado. Porque era relativamente fácil, por exemplo, ter, alguma convivência até com o centro
da Democracia Cristã, o Centro Académico. Ainda frequentei. Ainda frequentou, portanto... Eu tenho duas fases de Coimbra. Eu vou para Coimbra para uma casa. Que era na Casa dos Grilos, que eles... mas eu frequentei, fui lá das outras reuniões. Não, eu fui para uma casa que era uma casa praxista, boémia, fadista, futebolista, tudo isso. Uma casa que encarnava a maneira de ser do típico, do clássico estudante. Da Associação Académica de Coimbra. Não era... Não, a Associação Académica é outra coisa. Esta era... A Associação Académica também... Esta é uma conversa que nos vai para outros campos. E era uma casa onde eu também tive a minha formatação inicial como estudante de Coimbra e pratiquei todos esses vícios, todas essas praxes, todas essas alegrias. Fui rapado e rapei, fui gozado e gozei, fiz 30 por uma linha. Nessa altura ainda era católico, foi por isso que estive no CADC, por causa da JUC. 2 ou 3 anos depois, acabei, cortei, achei que não... Acabou por acabar. Se Deus existe, o problema é dele, como dizia na altura. E pronto, aí cortei completamente com um grande desgosto dos meus pais. O meu pai, sobretudo, que era um católico convicto. A minha mãe não ligou assim muito, mas o meu pai sofreu um bocado e ele gostou-me muito, mas na verdade foi a minha opção de vida nessa altura. Mas eu vivi os primeiros anos de Coimbra, eu também fui para Direito primeiro, fui um fracasso total. Porque era isso que eu lhe ia perguntar. Uma das coisas que normalmente se olha nesses anos, nessa época, eu falei-lhe da Sociologia da Cultura, normalmente os sociólogos também têm alguns tiques, assim, aquelas coisas logo, muito básicas e imediatas. Sociologia não se falava nessa altura. Não, só a Sociologia entra em Évora com o professor Lúcio Craveiro da Silva. É a primeira vez que se fala em Sociologia em Portugal. É nos anos 50 em Évora com o professor Lúcio Craveiro. Mas o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que também foi o ilustre reitor da Universidade do Minho. E a minha grande referência é na Universidade do Minho. Mas o que eu ia dizer é que, normalmente, quando se olha para o Portugal dos anos, uns não eram, grande parte deles, veja-se o Eduardo Lourenço, o Chico Ferreira, que não foram para isso, mas grande parte daquilo que era a opção por Coimbra como instituição, universidade, era talvez 80% de quem ia da província, usando a terminologia da época, era para o curso de Direito. Sim. E o doutor também vai... O meu pai era licenciado em Direito, tinha muito gosto que o filho fosse para Direito. Exatamente. E eu gostava de História, já nessa altura. Mas pronto, agora já tinha 17 anos. O pai dizia, vais para Direito. Nem dizia, foi sempre, fazia parte da linha de pensamento da casa, como o meu irmão foi. Não é? Um bocadinho à maneira do Mordian, que é a reprodução... Nem reagi. No final do primeiro ano, fiz as 2 cadeiras de História do primeiro ano de Direito. História de Direito Romano, História de Direito Português. Na segunda época fiz o Direito Constitucional, que tinha uma parte histórica. Chumbei ao Direito Civil, chumbei no segundo, prescrevi a Direito Civil, ainda me inscrevi em Lisboa em Direito Civil. Aí foi forçado pelos meus pais, que eu já não queria, eu estava farto de Direito, eu não tinha capacidade para estudar, não tinha, era não tinha nada a ver com Direito. Eu gostava da literatura e de História. E finalmente o meu pai convenceu-se e fui para a História. Fui em 1967, fui para a História, encontrei o meu rumo e a partir daí também comecei a ver a Coimbra de outra maneira, porque começam a emergir movimentos associativos com mais força, embora a direção da Associação Académica estivesse entregue a uma comissão administrativa, mas finalmente, no início de 69, há eleições e é eleita a direção Alberto Martins, hoje Presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho, que foi uma grande felicidade, que eu conheço dessa altura e trouxe a Braga em diversas ocasiões. Conheceu lá o Dr. Alberto Martins, e esteve. Era isso que eu muitas vezes passa nestas gerações, isto dos 50 anos, do 25 de Abril, porque é um observador e um testemunho até privilegiado. Muitas vezes fala-se, a gente tem alguma dificuldade, ou é pelos livros, os participantes que foram atores principais, secundários, terciários, do que quer que seja, naquilo que aconteceu naqueles anos, há sempre alguma dificuldade. E daí eu ter-lhe dito que é um privilégio, é quase que, vamos lá, uma ocasião rara, encontrar um interlocutor que fale de viva voz do que foram esses anos dessa crise académica que marcou
para sempre Coimbra. Marcou toda a para gente. sempre. A minha vida... Exatamente. Há um antes até 69 e depois 69. Nem mais. E aquilo que eu sou hoje, seja o que for, ou que as pessoas queiram... É marcado por 69. 1969, talvez tenha, para mim, pessoalmente, talvez tenha sido mais importante que o 25 de Abril. Porque foi a partir daí que eu passei a ter outra visão da vida e a reconhecer o país em que vivia. A descobrir verdadeiramente o país em que vivia. Através da repressão, do aparelho repressivo do regime fascista e a maneira como os colegas dirigentes, o Alberto Martins, o Celso Cruzeiro, a Fernanda Bernardo e todos os outros, agora não vou dizer os nomes todos, claro. Os nossos colegas o Celso Cruzeiro também foi uma personagem importante na época. E esteve aqui, quando nós aqui comemoramos, com o Conselho Cultural, comemoramos os 50 anos da crise académica, esteve cá o Alberto Martins, esteve cá o Celso Cruzeiro, esteve cá o Rui Namorado, por exemplo. E esteve cá o Grupo Presença de Coimbra, que agora ainda há dias foi prestado um tributo a um dos seus membros, o Manuel Gouveia Ferreira, que também é da crise de Coimbra, daqui dos primeiros de dezembro, tem um longo percurso também de amizade. Mas voltando a essa crise académica, um pouco também da tal história do que foi as movimentações, não eram propriamente como o Dr. Alberto Martins, o Dr. Celso Cruzeiro, o Namorado, todos os outros, que agora já referiu, quem estava como vocês, que viviam todos os dias nos cafés, a presença da PIDE. Nós éramos a PIDE, que era a presença nos cafés, com os famosos... Na Associação Académica. Na Associação Académica, que é o local onde tudo nasce, onde tudo ferve. Essas coisas fervem. Percebia-se que aquilo iria desembocar daquela maneira que desembocou, que iria... A pressão que estava ali a fervilhar poderia ter... A reação que houve no dia 17 de Abril, quando, na inauguração de uma nova faculdade, o Presidente da Associação Académica pede a palavra na sessão solene e a palavra é-lhe recusada nessa altura. 40 anos depois, o Jorge Sampaio deu-lhe a palavra no mesmo local. 25 anos, acho que foi 25 anos. Mas, e os estudantes, maltratam o Presidente da República e o Ministro Hermano Saraiva insultam-nos, etc. Quando saem, estavam acumulados centenas e centenas de estudantes, estávamos à porta não podíamos entrar na sala porque estava cheia, não é? E, na verdade, aí foi uma explosão que não era vulgar naquela altura, não é? Naquela altura, insultar o venerado chefe de Estado e os seus ministros. Mas o regime percebia que aquilo poderia acontecer? Tenho a impressão que não. E a reação da Academia foi extraordinária, na verdade. Mas é isso. Porque fomos todos para a Associação Académica, onde discutimos o que estava a passar, e no fim do dia, quando regressa à casa, Alberto Martins é preso. É preso, é isso. Vai para a PIDE. E sem telemóveis, sem SMS, sem nada, as coisas circulam pelo telefone, para a República, e os estudantes aglomeram-se e vão para a PIDE e são apanhados. Eu não fui, na verdade, fui, porque não fui avisado nessa altura, não me apercebi. E são espancados pela Polícia de Segurança Pública, etc. E isso está no regime do tal movimento que depois tem proporções inacreditáveis. Foram 90% de grevistas aos exames. Pois é, isso em junho de 69. Nessa época de exames... No dia 28 de maio, é que foi a Assembleia Magna que decretou a greve aos exames. A greve aos exames, e quase toda a Academia... 90% em peso recusa fazer isso. Só mesmo para terminar este pequeno dossiê, ou este tópico de Coimbra, estas vivências... Eu não fui protagonista em nada. Sim, era um estudante normal, mas senti que devia ser solidário com os meus colegas, acima de tudo. Não tenho nada a ver com aqueles que foram os verdadeiros heróis. Eu gosto disso, claro, não é? Que eu falo muito de Coimbra, mas não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, tenho muito a ver, mas não tenho nada de especial. Que esteve lá nesse ano, mas o que eu quero dizer... às vezes aquelas interpretações assim um bocadinho apressadas também, aquela que se calhar eu me arrisco a fazer, que é um bocadinho. O maio de 68 foi nem causa nem consequência, mas em Coimbra sabia-se, porque
porque era gente politizada, talvez alguns. Havia gente politizada, havia gente que sabia. Havia gente mais evoluída politicamente, com mais informação, mais de 68. O Rui Namorado, ou o Celso Cruzeiro, eventualmente, até o Rui Namorado, sobretudo, que é um dos grandes pensadores da época, que fazia parte do CONGE, que era o grupo congeminativo, que era o grupo que estabelecia as estratégias, que elaborava os documentos, que empurrava as massas, que manobrava nos bastidores para que as massas, através dos delegados de curso, eu era delegado de curso nessa altura, depois conseguissem mobilizar os colegas. E a mobilização. Mas havia, na verdade, um grupo mais informado, mais evoluído, mais culto, mais conhecedor e sabia bem o que se passava no país, e nós fomos ouvindo, vimos, ouvimos e lemos, não é? E a partir daí... E se calhar até com outra robustez emocional, porque eram pessoas que sabiam o que sim, claro. É preciso uma vanguarda. É preciso uma vanguarda, não é? Como sempre, não é? Tira a História, vai para a História, formou-se em História, depois faz também Ciências da Documentação. O curso bibliotecário aqui, na altura chamava-se assim, que também há outros ilustres, até escritores ilustres, que neste país também, se calhar, a trilogia poderá ter... quem fez esse curso foi o Mário Cláudio, que se chama Rui Barbosa da Costa, não é? Mas foi bibliotecário, fez o curso e foi bibliotecário. E também foi bibliotecário. E depois vai a Paris fazer uma especialização. Pois, é que no quinto ano de História o meu coração balança. Quer dizer, a arqueologia teve, na minha vida, desde com 10 anos, fui à Citânia de Briteiros. O meu pai, aos domingos... Daí o Martim Sarmento, já lá iremos a Martim Sarmento. Mas o meu pai levava-nos a visitar monumentos, a passear, a almoçar fora também, que a minha mãe gostava muito, e tinha 10 anos, fui à Citânia de Briteiros. E fiquei fascinado com a Citânia de Briteiros. E nasceu aí a minha paixão pela arqueologia, que depois fui desenvolvendo em leituras, por um lado, e depois no curso de História. Tinha um professor extraordinário, que foi o professor Jorge Alarcão, que ainda agora demorou 90 anos e continua com uma cabeça extraordinariamente firme e lúcida. Fiz o seminário de arqueologia para fazer a tese de arqueologia sobre a escultura castreja e romana. E o professor Jorge Alarcão arranjou-me uma bolsa para Paris, paga pelo governo francês, por acaso, para eu estudar, frequentar um seminário e aulas e visitar museus, sítios arqueológicos, etc., no período em que estive em Paris. E Paris, de qualquer modo, também abriu outros horizontes que agora nem vamos falar. Nem vale a pena falar disso. Não, mas eu fazia o curso de bibliotecário e não pensava de imediato... Quer dizer, ser arqueólogo era muito difícil naquela altura porque não havia arqueólogos profissionais. O professor Alarcão ainda me convidou para ser primeiro monitor e depois assistente na Faculdade de Letras, mas eu fiz o curso de bibliotecário e tive uma sorte extraordinária. Eu acabei o curso de bibliotecário, regressei a Braga, estava a trabalhar na minha tese e perguntei, eu só ouvi falar do Dr. Gil Guimarães, que eu já conhecia, tinha sido vereador do meu pai e era o diretor da Biblioteca Pública aqui Digital. Haverá alguma possibilidade de trabalhar aqui na Biblioteca Pública? Não, aqui na Biblioteca Pública não. Mas a Universidade de Lima está a aceitar, está à procura de um bibliotecário. Para o Serviço de Documentação? Para o Serviço de Documentação, que a Biblioteca Pública não estava integrada na Universidade de Lima. Não estava integrada. E eu apresentei a minha candidatura ao Serviço de Documentação. E menos, dois meses depois, mais ou menos, eu fui aceito. Não fiz nenhuma entrevista, só apresentei o certificado de habilitações, que eu não tinha currículo nenhum, tinha meio de artigos publicados no Jornal da Minha Terra, não tinha mais nada. Tinha trabalhos feitos para a cadeira de Biblioteconomia, sobre arqueologia, efetivamente, mas mais nada. E fui de imediato aceito. E tomei posse no dia 6 de dezembro de 1974, posse dada pelo professor Lei de Braga, outra grande referência, e falou há pouco no Fernando Vale. Pois. O administrador da Universidade do Minho, nessa altura, era o Dr. Eduardo de Vale Vasconcelos, que
não sei se era irmão, tinha uma ligação familiar. Eles são de Cabeceiras de Basto. Ele foi administrador durante pouco tempo na Universidade de Minho, mas eu tenho o termo de posse e conheci, ainda privei com ele. Éramos muito poucos na universidade, era uma pequena família. Mas a ironia das coisas é, quando regressa a Portugal de França, em janeiro de 74... Não. Eu regressei a Portugal, eu cheguei a Portugal na madrugada do dia 25 de abril de 70. A Revolução quase começava sem mim. Porque calhou, eu acabei os 5 meses... O curso em França é que terminou em janeiro de... Não. Em França terminou em abril de 74. No dia 24 apanhei o Sudexpress na Gare de Austerlitz e no dia 25 entrei, de madrugada entrei na fronteira portuguesa e fui ter a Pampilhosa, onde o meu irmão me esperava, e não sabia de nada. Chegámos a Coimbra, fomos a Coimbra, e fomos encontrados a mim. Sai na Pampilhosa e depois... Fomos para Coimbra. O meu irmão levou o carro, o meu pai tinha-lhe emprestado, porque depois tinha que devia regressar a Braga. Coimbra B. Coimbra B. E começo a encontrar amigos. Qualquer coisa, passa qualquer coisa em Lisboa, rádio, não sei o que mais. E muitos dizem, isto é um golpe do Causa. Pois, isto é um golpe do Causa. Isto ninguém imaginava naquela altura. Mas já tinha havido o 16 de março das Caldas. Em que eu apanhei um grande susto em Paris. Pois, todas as pessoas apanharam. Apanhei um grande susto, porque eu vi na televisão e vi nos jornais, nas primeiras páginas dos jornais, golpe militar em Portugal. Telefonei para o meu pai. Pouca gente sabia, não é? Pouca gente sabia. O meu pai aqui em Braga não sabia de nada. Pois é isso. E eu estava assustado porque tinha medo que houvesse alguma coisa que pudesse, mais violenta. Pudesse dar mal. Na altura assustei-me. O que tem tendência para correr mal, normalmente corre mesmo muito mal. Mas depois, esse seu lado, essa sua experiência, o curso de História, essas vivências que teve, levam à Associação de Homens de Letras do Porto. Isso é mais tarde. Isso é muito mais tarde. Também essas questões à volta dos democratas do Norte. Também é mais tarde. É mais tarde. Naquela altura eu tenho outra tão muito ligado à arqueologia. É isso. Essa questão da arqueologia, que era que eu queria chegar, como é que esse acelerar do aspecto arqueológico, aquilo que se passa a trabalhar em Braga, até na zona onde nós estamos, a arqueologia vai encontrar aqui um foco, porque a arqueologia em Portugal, a ver, seria a Cidade Briteiros, São Fins, talvez. Aqui no Norte, sim. Aqui no Norte seriam estas duas grandes... Aqui no Norte era provavelmente estes dois... Briteiros, Briteiros é a grande referência. Que é o Martim Sarmento, não é? É o Martim Sarmento e depois mais tarde com o Mário Cardoso, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, foi o grande presidente da cidade de Monte. Marcou profundamente a cidade de Martim Sarmento. Mas quando chega com essa questão da arqueologia, como é que se percebe, como é que isso vai ganhar, vamos lá, raízes e até algumas flores e plantas que nós vemos hoje, temos a oportunidade de ver, até aqui este espaço onde estamos, o museu, Dom Diogo de Sousa, toda a cividade, as ruínas da estação de Caminho de Ferro. Como é que de Caminho de Ferro, como é que isso foi? Eu tinha estudado já um pouco de Bracara Augusta para o Seminário da Arqueologia e tinha feito um trabalho de bibliografia arqueológica. Eu conhecia já bastante bem a bibliografia arqueológica portuguesa e, sobretudo, o que se relacionava com Bracara Augusta. E conhecia alguma coisa das escavações que tinham sido feitas pelo professor Rigor de Sousa e pelo cônego Arlindo Ribeiro da Cunha. Porque o meu pai, como presidente da Câmara de Braga, incentivou as escavações arqueológicas. Eu li os relatórios das escavações e tudo isso. E sabia mais ou menos onde havia vestígios arqueológicos. E por novembro de 1975, eu andava a passear por Braga com a minha namorada, que é a minha mulher hoje, e ela tinha uma amiga na Rua de São Sebastião, na Rua dos Marchantes, e passava pela colina
pelo alto da civilidade. Da civilidade. Para ir para a casa. Sim. E comecei a ver, começar uma urbanização e eu começo a ver surgirem pedras aparelhadas, muros, cerâmica, muita telha. Isto estão a mexer em vestígios importantes de Brácara Augusta. E na Universidade do Minho falei com o arquiteto Álvaro Cameira, que era o assessor de Parlamento, um homem extremamente sensível às questões de património. Falei com ele, alertei para o facto, ele falou com outras pessoas que ele conhecia bem, ligadas aos movimentos nacionais e à Junta Nacional de Cultura. E também com o professor Mendes Atanásio, que foi o professor da Universidade do Minho, que depois veio para Lisboa e foi professor catedrático. Era de História da Arte e foi catedrático da Universidade de Lisboa, porque aqui em Braga não teve disciplinas de História da Arte e foi uma grande perda, mas pronto, aí naturalmente. Falei com o arquiteto Álvaro Cameira e com o Mendes Atanásio, professor Mendes Atanásio. E o arquiteto Álvaro Cameira falou ao reitor, ao professor Laio de Braga. E desafiaram-me a fazer um relatório sobre o que era o conhecimento da situação da arqueologia em Braga, da Brácara Augusta. E eu, como na verdade já tinha algum conhecimento desses trabalhos, desses conhecimentos. Castreja romana a norte do Douro. Pois, mas isto era Brácara Augusta, concretamente. Provavelmente estaria sinalizado. Qualquer dizer. Não, mas já havia algumas coisas sinalizadas, tinha havido escavações, mas aquela zona estava virgem, digamos assim. E fiz o tal relatório no Natal de 1975, que foi datilografado em janeiro de 76. E o professor Laio de Braga depois comunicou a Lisboa à Junta Nacional de Educação. Entretanto, com o arquiteto Cameira, com o professor Atanásio, com o doutor Egídio Guimarães, com o Eduardo Pires de Oliveira, com o doutor Amadeu Carvalho, que foi assessor jurídico da Universidade de Minho, e o doutor Rigol de Sousa, nós criámos um grupo com uma comissão de defesa do património. E a partir daí nós funcionámos como uma espécie de mão armada da Universidade de Minho. Começámos a movimentar-nos e a alertar a sociedade, a Braga, a escrever artigos nos jornais. Trouxemos o professor Jorge Alarcão cá a Braga, que visitou em fevereiro, visitou o local, disse, não, isto aqui tem imensas potencialidades. E a partir daí ele realizou uma campanha de escavações na Páscoa de 1976 e foi de imediato criado o Campo Arqueológico de Braga. E é a partir do Campo Arqueológico de Braga que contrata o Francisco Alves, que tinha vindo de Paris, que tinha uma formação arqueológica extremamente desenvolvida, e é a partir daí que se desenvolve todo o processo de salvamento de Brácara Augusta. É, na verdade, uma operação de arqueologia urbana única em Portugal e com os frutos que hoje se têm. Com grandes lutas mesmo contra a Câmara Municipal, contra os promotores imobiliários, contra muitos interesses instalados. Mas como é que foi esses dois aspectos? A legislação, o aspecto foi criada a legislação, a zona de proteção, e depois os interesses instalados. Mas também a Universidade de Minho deu força a isto. Pois é isso que eu ia assume um bocado arqueológico que depois cria a unidade de arqueologia. Funciona como alavanca para... A Universidade de Minho é decisiva. Depois no processo de salvamento, esse pequeno grupo da CODEP, não é, que esteve na origem da ASPA, alertou, sensibilizou, dinamizou, protestou, fez o que pôde. E a partir de certa altura a Universidade assumiu. A Universidade teve um compromisso enorme com o salvamento de Brácara Augusta, com o património arqueológico de Braga. Isso é inegável. É inegável. Não, se não fosse a Universidade de Minho, porque já tinha havido algumas tentativas anteriores. Havia uma zona marcada onde não se podia construir, mas não foi aprovada e não foi publicada no Diário no Diário do Governo da altura, anteriormente. Diário do Governo.
Não, aí o Papa Gonçalves foi decisivo. E Francisco Alves, e depois acompanhado por Francisco Sando Lemos, são os primeiros grandes arqueólogos. Mas Francisco Alves é que concebeu o campo arqueológico e criou as estruturas todas necessárias. Era um homem de um dinamismo, de uma capacidade de trabalho, de uma capacidade de reivindicação. E o Sando Lemos acompanhou-o de imediato. E uma intuição arqueológica, que às vezes também é necessária, não é? A intuição para o arqueólogo. Sim, porque eles eram arqueólogos. Tinham feito uma formação arqueológica académica e com experiências de campo. Um dos aspectos, porque o tempo anda, parece que não, mas a coisa anda. E depois teve a professora Manuela Martins, que teve a continuidade. Mas quem iniciou esta dinâmica foi primeiro que tudo Francisco Alves. E depois apareceu o Francisco Sando Lemos, um ano depois. A professora Manuela Martins aparece depois até no próprio grupo, ou a estrutura da arqueologia, do grupo de arqueologia da Universidade. Não sei se é contratada como professora primeiro, como assistente, ou para o campo, para a unidade de arqueologia. Isso já não me lembro muito bem como é que se passou. Mas de qualquer das formas é com ela depois que todo o testemunho e a investigação científica e tudo mais. A investigação científica começa a ganhar lastro. Ganha o lastro todo. Um dos papéis também muito importantes é, nas bibliotecas públicas, a leitura, o livro, que é uma das suas paixões. Realmente quem o conhece mais na intimidade percebe, é reconhecido pelos organismos oficiais, trabalhos seus sobre este campo, este aspecto importante e central nas sociedades e nas vidas cívicas de homens e mulheres em sociedade, na causa pública. O que é que lhe permite, da sua experiência, dizer nestes tempos, assim, tanto quanto, não sei se são agónicos ou não, ou pelo menos uma angústia quase meia angustiada ou duvidosa para aqueles que apreciam o livro, da sua vasta experiência, a leitura pode ser encarada, porque foi sempre encarada ao longo dos tempos, não é? Tirando os aspectos narrativos das pequenas tribos e comunidades, onde transmitiam os valores oralmente, mas o livro para si tem também esta vida toda dedicada à causa pública, nas bibliotecas e nos espaços atinentes ao livro. O que é que lhe permite dizer neste campo em particular que é o livro? O livro, eu ainda acredito que tenha futuro, não é? Porque os números da edição em Portugal são extraordinários. Pois é, publica-se mais de 10 mil títulos por ano no último ano que eu trabalhei. Isto por causa do Júlio Verne, do Emílio Salgari, da coleção Vampiro, que eu sei que é um dos apaixonados desta coleção. Portanto, de lá até cá, de montante a jusante, tomando nós já o aniversário deste mês de dezembro para si tão importante, o que é que lhe descortina no meio desta poeira, que não é do Saara, mas isto que anda tudo assim numa convulsão tremenda, sem lhe cortar o fio ao raciocínio? Eu continuo a acreditar nos livros e nas bibliotecas. Na verdade, como me referiu há pouco, eu estive um pouco colaborei no lançamento da Rede das Bibliotecas Públicas. Que para mim é uma conquista de abril. Eu considero a Rede das Bibliotecas, porque eu estudei as bibliotecas antes da rede e conhecia bem a situação em que vivia a minha biblioteca, a Biblioteca Pública de Braga. E a Rede das Bibliotecas Públicas foi uma revolução silenciosa e tranquila, é assim que eu achava. E hoje permite ter uma cobertura praticamente integral do país. Só há 5 concelhos no país que não têm bibliotecas públicas. E parte das bibliotecas públicas têm um papel extremamente importante na sociedade. Eu digo isto porque é do tempo das carrinhas da Gulbenkian, falou há um bocado. Não usou, mas... Não, em Monção era a biblioteca fixa. Mas havia muito a Gulbenkian. O Pacheco veio a Braga porque veio visitar o António José Forte a Vieira do Minho, não é? E vinha visitar o Vitor Sá a Braga. O Vitor Sá a Braga, exatamente. Está lá no livretino. Está lá no livretino. No livretino. Há um bocado me passou pelas mãos para constatar esse pormenor. Não, a Rede das Bibliotecas Públicas teve um desenvolvimento extraordinário, mas hoje o número de leitores em Portugal, para mim, que lutei tanto por isto, é um pouco desanimador. O número dos leitores, dos frequentadores das bibliotecas.
o número de leitores... O Dr. Barreto Nunes disse que nunca se editou tanto como Nunca agora. se editou tanto em Portugal, não há aí um oxímoron na coisa que é muito livro, pouco leitor. Menos leitores do que seria já. Quando se lançou o Rei das Bibliotecas Públicas, praticamente ainda não existia a informática ao serviço das bibliotecas. Para mim, na altura, foi um choque. Nós estamos a ensinar as pessoas a ler e agora põe-se um computador nas mãos. Porque eu tenho uma existência de papel. Eu acredito no papel, no livro de papel, e é por isso que continuo a lutar e a ter esperanças. O livro já tem 600 anos de existência, quase, não é? Em Braga foi impresso o primeiro livro em 1494. Há aí um livro que diz que o infinito num junco ainda é anterior a... Estou a dizer, um livro em papel. Sim, eu sei do Gutenberg, eu sei, mas a Irene Valerro de lá... Tem sobrevivido a tudo, não é? E eu acredito que ainda vai sobreviver e que ainda vão aparecer gerações de leitores. Da Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada, foi... E os livros têm sido vítimas de autos de fé, têm sido destruídos, têm sido censurados e proibidos. Continua a haver uma vaga enorme. Basta olhar para os Estados Unidos, o que se passa nos Estados Unidos, não é? Em Portugal, felizmente, escapámos completamente, porque era um dos princípios da rede das bibliotecas públicas, isentas de qualquer tipo de censura. Um serviço público e gratuito, isento de qualquer tipo de leitura. A biblioteca propõe os livros que estão editados, sejam a favor, sejam contra determinado o leitor opta. O leitor é que vai escolher, não é? Vai escolher. Mas a biblioteca tem a obrigação de disponibilizar um fundo enciclopédico e atualizado. Não tem que fazer ela censura àquilo que o leitor lê. O leitor escolhe e é livre para levar aquilo que... A biblioteca pode promover atividades, pode promover autores, pode promover temas, etc., mas com alguma neutralidade, não é? Deve debater aquilo que... os problemas que interessam às pessoas, mas tem que manter uma posição de isenção, nomeadamente no campo da censura. A biblioteca não pode exercer qualquer tipo de censura. E esse papel importante depois leva à ASPA, a essas dinâmicas... A ASPA surge na sequência da CODEP, não é? Exatamente. Portanto, como é que também se percebe da urgência, da necessidade da ASPA e depois todas as publicações que acabam por, de alguma forma, quer sejam a nível de artigos, de ensaios, de trabalhos de investigação, falou no arqueólogo, o Pires de Oliveira, que publica muito... Historiador de arte, essencialmente. Mas começou como arqueólogo. Exatamente. Começou como arqueólogo. arqueólogo. Eu conheci-o como arqueólogo. Como arqueólogo, historiador de arte agora, nas questões do barroco bacarense e André Soares, um grande André Soares. Portanto, como é que daqui vê também estes momentos, estes espaços, estas vozes, estas âncoras, como difusoras da cultura e de uma forma de estar naquilo que é Braga, e não só, Braga para o mundo e o mundo para Braga, neste intercâmbio, a partir destas associações, ou se quisermos, eu considero dinâmicas. Um militante da memória e dos afetos, a outro nível. E preservar, e defender, e proteger, e difundir o nosso património cultural, no sentido mais amplo do termo, é uma missão que a todos nós deve competir e deve sensibilizar. Porque isto é como uma herança que nós recebemos. Nós recebemos uma herança e não vamos dilapidá-la. Nós devemos conservá-la e melhorá-la e transmiti-la aos nossos filhos, àqueles que nos vão suceder. É nessa perspectiva dinâmica. O património não pode ser estático também. Pode ter utilizações e aproveitamentos contemporâneos. É nessa perspectiva que, com muitos companheiros, temos falado muito de mim, não é? Mas eu não posso esquecer aqueles com quem trabalhei na Biblioteca Pública de Braga, sempre um grupo extraordinário de pessoas, e aqueles com quem tenho estado nestas dinâmicas culturais, nomeadamente na ASPA, ou no grupo dos amigos do Mosteiro de Tibães, exatamente. Que teve na ASPA e no Ademar Freire dos Santos. Pois era isso que eu ia falar. O papel do Ademar. O Ademar foi, relativamente à ASPA e ao Mosteiro de Tibães, um papel fundamental também, que levou à aquisição
Eu lembro de uma tarde em que o Dr. Teresa Patrício Gouveia, secretário de Estado da Cultura, andou com o Ademar e comigo a passear na cerca de Tivães para nós a convencermos. Mas ela era muito sensível, é uma pessoa extremamente culta da necessidade do Estado preservar aquele espaço extraordinário que era o mosteiro da cerca de Tivães. E foi a partir daí que depois o Estado adquiriu o mosteiro. O Ademar, a Justiça saiu com aquela vivacidade toda, com o talento para a escrita que tinha. Com a facilidade da expressão, com não ter não tinha papas na língua. Ele dizia o que pensava e causou-lhe alguns armários de boca, alguns problemas. Eu também os senti e outros meus companheiros de luta, não é? Noutras situações. Mas o Ademar foi uma figura extraordinária. Como depois foi também o Sr. José Moreira, que era uma pessoa completamente ao contrário. Era uma pessoa conservador, de direita, etc. Afável. Mas afável não, eu fui muito amigo dele, não é? Eu digo direita, pronto, porque eu sou um homem de esquerda, não posso. Mas tenho e respeito, e tenho muitos amigos de direita com quem eu consigo dialogar, não é? De quem sou amigo, temos alguns valores comuns, naturalmente. E também, houve uma altura em que foi ele que salvou a Aspa. Como agora é Teresa Barbosa, por exemplo. A Aspa tem vivido assim de figuras que têm dado um impulso e vão mantendo a chama viva. A Aspa vai comemorar figuras generosas e empenhadas na mesma causa. E corajosas. É preciso ter coragem para defender património. Não é só em Braga, mas em todo o país. Cada dia se assiste a destruições, a degradações do nosso património que causa uma tristeza, enfim. Só tenho mais 2 tópicos e uma linha final. Amigos maiores do que o pensamento, da Associação de Homens de Letras, jornalistas e homens de letras do Porto. Uma curiosidade, lendo um livro, O Crepúsculo, em Moledo, de 2019, o famoso António de Sousa Homem, um velho reacionário minhoto, como ele diz. Mas eu gostava que todos os reacionários fossem como ele. Um velho reacionário, na última parte do livro, nos agradecimentos, penso eu, entre outras pessoas, também refere o Henrique Barreto Nunes, em Braga. Portanto, o que pressupõe aqui uma amizade, uma cumplicidade, diálogo. Portanto, como é que estas... o reacionário... Não, ele é que se diz, eu não sei. É o título do primeiro livro dele. As Crónicas de um Velho Reacionário. As Crónicas de um Velho Reacionário, exatamente. Depois tem páginas de melancolia e contentamento, mas isso são outros... Eu de vez em quando o promontório e ele, volta e meia, faz a justiça ao Dr. Henrique Barreto Nunes. Como é que estas duas... balizas também, a Associação de Homens de Letras, porque... A Associação de Homens de Letras convidou-me para... A primeira conversa que tiveram, para aqueles que nos estão a escutar, posso estar enganado, mas até foi com um escritor nos anos 50, quando ela se fundou, da fundação da Associação. A Associação de Letras tem cento e... Depois, até lá... Não sei quantos anos. Rodrigo Sampaio, exatamente. Eu sou relativamente... Há pouco tempo desde 2009. Homenagearam também o professor Vítor Sá, com um texto dele luminoso. Portanto, já tinha uma reedição. Portanto, como é que estas duas... São jornalistas, provavelmente, dava-me bem como presidente, sou amigo do presidente, o Francisco Duarte Mangas, e ele convidou-me, gosto imenso dele como poeta e romancista, e era jornalista. Se deve orgulhar e pouca gente lê. Convidou-me para publicar um livro na Associação, para grande surpresa minha, e foi na altura em que eu me aposentei e que um grupo de amigos me executou publicamente, promovendo uma homenagem no Mosteiro de Tivães. E ele perguntou-me se eu não queria publicar um livro. E eu fiquei todo contente, claro, já tinha um. Eu não tenho nenhum... Os meus livros são coleções de crónicas, não é? Porque eu não tenho nenhum livro com conta, peso e medida que de fio a pavio, não é? E eu reuni uma série de textos e o título, inspirado
no Zeca Afonso, nasce da maneira como eu me dirigia àqueles que me fizeram a tal homenagem. Porque eu não quis... Eu saí um bocado zangado com a Universidade de Domingo naquela altura, porque... Pronto, isso é uma história. Mas não quis ter nenhuma despedida especial. Eu ofereci um almoço aos meus funcionários, aos meus companheiros do dia-a-dia, mas esquivei-me a qualquer manifestação da parte da universidade. Mas os meus amigos fizeram isso e ainda têm na filosofia. E eu colaboro na revista Gazeta Literária. Qual era a outra? O António Sousa Homem. O senhor doutor António Sousa Homem, que já tem 100 anos. 100 anos. Apareceu um dia, acho que foi antes de ir para Moledo, na outra vez, apareceu-me na Biblioteca Pública, porque alguém me tinha dito, julgo que foi Francisco José Viegas, que é um grande amigo dele e meu, que eu conhecia muito bem os escritores minhotos e o Minho Pitoresco e não sei o que mais. E ele foi lá para pedir algumas informações, foi umas fotocópias, eu mandei-lhes para a posta restante de Moledo ainda. E depois, porque o Dr. Sousa Homem não tem e-mail. Não tem e-mail, nem tem endereço mesmo postal. E fomos mantendo de vez em quando tive uma informação, eu mandava, mas nunca mais me encontrei com ele. Mas fui à apresentação de 2 livros, um em Viana e outro em Caminha, onde ele não apareceu. E uma das vezes eu inventivei o Francisco José, aquilo era indecente, não é? Eu fui lá com o Dr. Sousa Homem, tinha estado com ele uma vez, de vez em quando escrevia, ele disse, mas mais nada. E ele lá fez chegar ao Dr. Sousa Homem e depois começou a convidar-me a passar pelo seu eremitério em Moledo, e depois soube que a Maria Luísa, que é leitora e esquerdista da família, andava no Bloco de Esquerda como eu, não é? Mas, e conheço a Dona Helene e alguns vão lá de vez em quando, levo-lhe uma garrafa de aguardente de Monção, que ele muito aprecia, levo-lhe às vezes um ou outro livro de um poeta minhoto, o Galego, e é assim a nossa relação. Quando ele dá sinal, eu como estou em Âncora, em Vila Praia de Âncora, conheci a tia Henriqueta em Vila Praia de Âncora, quando era jovem, e vou de vez em quando ele me dá sinal, vou visitar. Vai fazer uma visita de cortesia. Só mesmo para terminar, li alguns que nos idos alguns anos atrás, alguns 7, 8 disse, mas ainda tenho tanto que fazer. Aí tenho. Não me deixam em paz. O que é que poderemos... Não me deixam em paz, na verdade. Até aqui a biblioteca. Este ano foi muito agitado com as comemorações de 25 de Abril, as homenagens aos democratas de Braga e os 100 anos de Vila Praia de Âncora. Também me convidaram para ir lá falar sobre a minha experiência de banhista. A minha família tem casa em Vila Praia de Âncora há 110 anos. Eu quero ver se acaba. Não tenho muitas intervenções públicas porque me custa. Eu entro em stress, confesso que preocupo muito quando tenho que falar em público e gosto de fazer as coisas a sério. Agora ainda há pouco apresentei o livro do Dr. Cabaninhas, que é uma figura extraordinária de um opositor do antigo, vem desde o Rio de Alho até ao 25 de Abril. Tive 5 dias para ler um livro de quase 700 páginas. Eu fiquei estourado, mas fiz a apresentação e a autora, que era da sua neta, gostou muito. Agora tenho que fazer o prefácio para um livro sobre Monção viveu ocupada pelos espanhóis depois da restauração durante 8 anos e um amigo meu, o Dr. Jornais Português, está a escrever um livro sobre o tema e pediu-me para fazer o prefácio e a apresentação. É isto que eu tenho. Estou a ajudar a coordenar uma edição de Crónicas do Entre Aspas, que vai ser publicada também no próximo ano. E depois tem algumas coisas que eu queria escrever para mim, não é? Uma das quais, por exemplo, o meu pai teve correspondência com o Robert Smith quando era presidente da Câmara de Braga, não é? E tem algumas cartas em que se fala de onde é Soares, porque o Robert Smith
investigou no arquivo. O meu pai, na altura, permitiu-lhe que ele investigasse no arquivo Smith, municipal. Para quem conhece, tem uma rua. Foi quem descobriu o André Soares. O Robert Smith foi quem descobriu o André Soares, a arte. O André Soares escreveu uma série de livros. E o valor escreveu livros que estão aí na Livros Horizonte e por aí, editados. E queria escrever sobre algumas coisas sobre as bibliotecas de Braga, até por culpa da doutora Aida Alves, que me lembrou que eu nunca tinha coisas aqui atrasadas, ainda fui rebuscar os meus papéis e ainda posso escrever alguma outra coisa sobre, antes da ao mesmo tempo que a biblioteca pública. Queria escrever coisas sobre a minha terra, pelo menos em termos de projetos de escrita ainda tenho algumas coisas e espero que a cabeça funcione, não é? Porque eu tenho 77 anos e às vezes a memória falha, já não tenho aquela capacidade que tinha. Eu orgulhava-me também da minha memória, não é? Ainda tenho alguma coisa, mas... Chegamos ao final da nossa conversa. Quero agradecer a simpatia e a atenção ao Dr. Henrique Barreto Nunes por esta hora que nos deu a conhecer alguns dos aspectos menos públicos da sua vida, da sua história de vida, enquadrada, claro, numa efeméride importante, os 50 anos da vida também da Universidade do Minho, e o Livros com Rumo e a Rádio Universitária também se associou a esta efeméride, a esta comemoração, e eu, em meu nome, quero agradecer a aceitação do convite. Desde a primeira hora estava lá o nome do Henrique Barreto Nunes, eu ter aceitado, e esta conversa que terminou aqui, Dr. Henrique Nunes, obrigado. Obrigado.